Boa noite. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui na casa do Senhor e aqui com irmãos maravilhosos, né? Igual o Carlos, o Eliseu, o Marcos Caldeira, o Nando, o nosso irmão ali que eu... João, né? E outros, né? Todos vocês aqui, né? Eu agradecer ao irmão Arnaldo por me trazer aqui, né? Ter dado essa carona pra gente, essa força, né? E é uma alegria muito grande, né? Sabemos que hoje é quarta-feira, né? Muitos aí passaram o dia trabalhando, né? Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Que você está aqui, né? O Lê aí, né? Passou uma situação dolorosa, né? Mas o importante é saber que Deus está no controle de tudo. E nesse momento difícil é só Ele mesmo para nos consolar, né? Vamos orar então para abrir a palavra de Deus? Pai querido, Pai amado, queria te agradecer pela vida, te agradecer por estar aqui hoje, Senhor, por ter a oportunidade de te adorar, por ter a oportunidade de falar um pouco da Tua palavra com as portas desse templo aberto, Senhor. Deus querido, eu te agradeço pela vida de todo mundo aqui, em nome de Jesus, amém. Antes de entrar no sermão, eu queria falar aqui um comunicado para a igreja. Sábado à noite, né, teremos um evento jovem ali em Campinas, né, Carlos? Aí eu mandei lá no grupo lá dos jovens. Então, se vocês puderem se fazer presente, principalmente para levar os Hope Save, principalmente para levar os adolescentes, seria bacana, né? Levar os adolescentes mais voltados para essa área. Vamos abrir a nossa Bíblia. No verso 4 de João, eu vou abrir o espelho de profecia. Aí, conforme eu for falando os versículos, a gente vai lendo. O capítulo 4 de João, ele tem muitas lições para nos ensinar, né? Eu conto uma história ali de Jesus, né? Que ele bateu um papo com uma mulher ali, uma mulher samaritana, né? E é interessante saber que naquela época que o pessoal vivia, existia muito preconceito, né? A gente sabe que a Bíblia Sagrada fala que os samaritanos eles não se davam com os judeus, né? E havia um preconceito de nacionalidade, quem era judeu não falava com o samaritano, não, eles evitavam passar ali aonde Jesus passou, né? E também existia um preconceito contra as mulheres, né? As mulheres eram vistas como uma pessoa menos que o homem, né? A mulher ela era vista como uma serva, né? O homem se casava, então ela era como se fosse uma serva, eu acredito assim, né? E tinha um outro problema ainda, né? Que nós vamos ver no decorrer da lição. Eu peço... o Caldeira, com uma voz bem bonita aí, rapaz, que essa tua voz é bonita. Lê pra gente do verso 1 até o verso 9. Aí nós podemos ver, já nesse primeiro verso, a gente pode ver algo interessante. Jesus, ele necessitava passar por ali, né? Ele havia uma necessidade, né? Porque os judeus eles tinham o costume de dar a volta, de fazer um caminho mais longo, justamente para não passar por ali, para não encontrar um samaritano. Outro ponto que é interessante, estudando, que o povo judeu eles podiam negociar com os samaritanos,
né? Eles podiam vender ou comprar alguma coisa de um samaritano, mas nunca, em hipótese nenhuma, um judeu iria pedir um favor para um samaritano, né? E o espírito de profecia, ele diz aqui, né? A mulher, então, lembrando aqui, vamos lá, eles não pediriam nada, nunca um judeu ou um samaritano iria pedir um favor, né, para uma pessoa, né? E aí vem dizendo assim, a mulher viu que Jesus era judeu, de tão depressa ela até se esqueceu de atender o seu pedido, mas tentou saber a razão do mesmo. Como o senhor, sendo um judeu, disse ela, pode a mim, uma mulher samaritana, pedir água para beber? Jesus respondeu, se você conhece o dom de Deus, a quem lhe está pedindo agora, você lhe teria pedido, e ele te daria dado água viva. Então a mulher, ela se espanta com o pedido. Ela vê ali judeu, nossa, você judeu, me pedindo água, uma mulher, eu sendo uma mulher, né? Talvez ela poderia pensar que se fosse um outro homem, né? Ela poderia pensar assim, ele poderia falar, eu vou beber dessa água aí, dá licença, se é mulher, se é samaritana, sai pra lá que eu vou beber um pouco dessa água. Que talvez, pelo que eu estudei, o preconceito que existia, se existisse algum homem ali com sede, talvez ele não ia chegar com jeitinho, com licença, boa tarde, você pode me dar um pouquinho de água? Eu estou com sede, né? E aí aquela mulher, ela talvez tenha se espantado com a atitude, com o jeito que Jesus falou, com o jeito que Jesus tratou ela, que sabemos que a cultura da época não existia-se tanta gentileza. Eu acredito, né, que não existisse tanta gentileza, tanta hostilidade, né, principalmente com uma mulher, principalmente com a vida que ela tinha, né, que mais para frente vamos entender. Porém, Jesus pede àquela mulher uma coisa, ele pede água, né, e quando ele pede água, ela se espanta, tá? Aí Jesus ele diz para ela, olha, se você soubesse que está te pedindo água, você pediria água para ele, né? Aqui o texto. Se você soubesse quem está te pedindo água, o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você estaria pedindo para mim água vida, água da vida. Aí aquela mulher olha para Jesus e fala assim, aquela mulher foi ao poço buscar água. Ela foi com um objeto na mão. Que objeto é esse? Um cântaro, um balde, né? Porque o poço era fundo, então ela amarrava o balde, a cordinha no balde, jogava água no poço e tal, e aí puxava a água. Ela tirava a água, né? Então ela jogou o balde, ela tirou a água, Jesus pede água para ela, né? Ela se espanta com a reação de Jesus, e de repente Jesus fala para ela assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, porque eu te darei a água vida, eu te darei a água viva. Aí aquela mulher para e pensa, mas como que você me dá água se eu que estou com o balde? Se eu que posso pegar água no poço, né? Aí o Espírito de Profecia, o livro O Libertador, tirado do Desejado de Todas as Nações, da irmã White, diz assim, a atitude casual e zombeira da mulher começou a mudar. O senhor não tem como tirar água do poço. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Né? Então aquela mulher pergunta, como é que o senhor pode conseguir? Verso 11 e verso 12. Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu? Acaso você... Aí ela relembra Jacó ali, né? Os antepassados, né? Então Jesus responde... Aí verso 11 e 12. Aí ela pensou... antes de eu comentar isso aqui, lê para mim, Eliezer, o verso 25. Vamos adiantar um pouquinho.
Interessante, aquela mulher, ela não sabia com quem ela estava falando. Ela não sabia quem era aquele homem com quem ela estava falando, o próprio Jesus, o próprio Deus, né, o Salvador, né? Aí ela fala para o próprio Jesus assim, tem um momento que ela fala assim, eu sei que um dia virá um Messias, e pai, ele vai fazer tudo isso, está no livro de Isaías, lá, a gente está esperando o Messias. Muitas das vezes nós estamos na igreja, Deus está do nosso lado, e nós não enxergamos que Ele é a fonte da nossa água da vida, que Ele pode saciar a nossa sede. A água aqui, ela tem um significado muito importante, está em Isaías 44, versículo 3, que simboliza o Espírito Santo. Ou em outra situação pode simbolizar também a salvação. Mas Ele pode oferecer água, pode saciar a necessidade daquela mulher, e aquela mulher não enxerga. Muitas das vezes nós não enxergamos, não entendemos. Às vezes Jesus está tão próximo da gente, às vezes a nossa bênção que nós realmente necessitamos estar tão próximo. E nós não conseguimos enxergar, e é sobre isso que a irmã White fala. Ela viu diante de si apenas um viajante sedento em sua mente. O comparou a Jacó. Ela olhava para o passado e viu os pais. Olhava para o futuro e aguardava o Messias. Enquanto isso, o próprio Messias estava ali, ao seu lado, e ela não o reconheceu. Quantas pessoas sedentas hoje estão perto da fonte da vida, mas estão olhando para longe e procurando a água da vida? É engraçado pensar assim, né? E a história continua. Por toda parte há pessoas que desejam algo para preencher a necessidade insatisfeita da sua alma. Existe apenas um que pode preencher esse vazio, que é o Cristo, o desejado de todas as nações. A graça divina que Ele dá é como água da vida que purifica e revigora o seu interior. Será? Uma vez eu lembro, quando eu era adolescente, que eu vivia me perguntando para mim, eu escutava na igreja que o cristão ele tinha que ser feliz porque ele adorava a Deus, porque ele buscava a Deus, e tinha que ter felicidade no coração. E aí eu me perguntava, Deus, por que eu não sou feliz? Eu passo por tanta dificuldade com meus pais, com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas que me rodeiam, né? Eu tenho dificuldade de relacionamento, e não me senti uma pessoa feliz, né? E tinha outros problemas, muitos problemas, porque problemas todos nós temos, mas tem momentos da nossa vida que parece que a gente não vai aguentar, de tanta luta. Eu não sei se eu sou o único que já passei por um momento assim, mas aí a gente se pergunta, poxa Deus, eu sou cristão, conheço a tua palavra, e por que eu não me sinto uma pessoa feliz? Por que eu não me sinto feliz? Aí teve um dia que eu fui estudar sobre essa tal felicidade. Peguei lá no Google, comecei a pesquisar pastores e não pastores, filósofos, e eu descobri uma coisa, que a felicidade ela não é a ausência de problemas. Que a felicidade ela é uma certeza que, independente do que aconteça fora da sua mente, você precisa estar bem consigo mesmo. Você precisa estar em paz consigo mesmo. Para você ter sabedoria, né, para você ter inteligência e capacidade de enfrentar aquilo que você está enfrentando, de passar por aquele problema. Que minha mãe até brinca comigo, tudo nessa vida passa, nem que seja por cima da gente, mas passa. Então, tudo passa. Então, não sei se você está enfrentando uma situação difícil, uma situação boa, mas o interessante é saber que tudo passa, né? E aí a gente até comete uns erros na nossa vida, porque a gente acha que a gente está na igreja e às vezes a gente se sente infeliz. Sábado eu falei um pouco sobre isso, sobre depressão, esse tipo de coisa. E a gente às vezes até se afasta de Deus por causa disso. Pô, já que eu não sou feliz, então eu vou para o mundão. E foi o que eu fiz, fui para o mundão. Só que eu não achei a felicidade. Porque é o que a irmã White fala, esse vazio e essa tal felicidade, que é essa certeza, essa calmaria que Deus nos dá para enfrentar por esses problemas, é só Deus que pode nos dar.
Você vai para o mundo, você vai sair com fulano, você vai ter dinheiro no bolso, vai trabalhar no sábado, mas você vai olhar para dentro de si e vai ver que nada mudou, muito pelo contrário, a coisa, por mais que fora de você as coisas aparentam estar bem, mas elas não estão. Porque você sente um vazio dentro de si. Porque você sabe, você como filho de Deus e como cristão, você sabe que você não está andando de acordo com as Sagradas Escrituras, que você não está fazendo a vontade de Deus. E isso me incomodava muito, isso me deixava muito infeliz, né? E no decorrer da conversa ali, Jesus, ele tem uma hora que ele pergunta para aquela mulher, depois vocês podem ler o verso 4 em casa, o capítulo 4 de João, e ver alguns detalhes dessa história que é muito interessante. É muitas lições que a gente vai aprender. Por causa do horário eu vou encurtar um pouco. E aí ele pergunta ele fala para aquela mulher insiste, me dá água, eu quero água, você tem água vida, eu não quero mais precisar vir aqui, né, buscar água num poço sozinha, tá? E aí Jesus ele fala assim, então faz o seguinte, vai lá, chama teu marido e vem que eu vou dar essa água que você tanto está me pedindo. E aí ela fala para Jesus, eu não tenho marido. Aí ele fala assim, exatamente, você não tem marido. Você já teve 5. E esse com quem você está agora não é teu marido. Eu não sei se ela não era casada ou se ela era amante de alguém, eu não sei. Eu não, é que há tanto detalhe nesse capítulo. Sim. Eu não entrei nesse contexto, mas uma coisa interessante saber, o homem que estava com ela não era o marido dela. Por que Jesus ele falou isso? Justamente foi isso que o Arnaldo falou, para ele mostrar para ela o quanto ele conhecia ela. E ela ficou surpresa que o Espírito de Profecia fala assim, a mulher estremeceu, uma mão misteriosa estava virando as páginas da sua história, de sua vida. Quem era esse que podia ler os segredos da sua vida? Vieram-lhe à mente pensamentos sobre a eternidade e sobre o julgamento futuro, quando tudo o que agora estava oculto será revelado. Então, ela se espantou, como é que você sabe? Judeu não fala com o samaritano. Então, ela se espantou o fato de Jesus conhecer ela pessoalmente, Jesus conhecer ela, não só ela fisicamente, não só o que acontecia no exterior da vida dela, mas Deus conhecia também o que acontecia nos pensamentos dela. Jesus sabia o que se passava, os traumas de vida que ela tinha passado. 5 maridos ela já teve. Né? Então, essa mulher ela fica impressionada com a sabedoria de Cristo. Aí ela muda um pouco de assunto, né? Ela fala até para Jesus, eu sei que tu és profeta, tu parece ser profeta e tal. E aí ela começa a falar sobre adoração. Eu devo adorar Deus ali, aqui, lá, o que eu devo fazer? Os judeus falam que é no templo que eu tenho que adorar a Deus, né? Os judeus falam que é em tal monte. Aí Jesus ele fala para ela, vai chegar o dia, a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão Deus como? Em espírito e em verdade. Né? Conversando com Jesus, a mulher ficou impressionada com suas palavras. Ao Jesus lhe pôr os fatos de sua vida passada, ela percebeu a sede que tinha sua alma. Uma sede que a água do poço nunca poderia satisfazer. Nada antes havia despertado nela uma necessidade tão elevada. Jesus leu os segredos de sua vida, mas ela sentiu que ele era o seu amigo. Um amigo misterioso, um amigo misericordioso e amoroso. A gente começou o culto dessa noite, né, com um hino, achei um grande amigo. E foi o que a mulher viu em Jesus. Apesar de Jesus ele estar apontando os seus erros, está falando da sua vida, está chamando a sua atenção para viver uma vida coerente, uma vida correta, ele enxergou um amigo. Uma coisa que eu acho interessante, abro um parêntese na igreja hoje,
que muitas das vezes nós queremos chamar a atenção, principalmente dos jovens, a gente queremos aconselhar e não sabemos como fazer. Às vezes a gente quer chegar, o que você está fazendo não está certo, não está errado. E às vezes a gente chega com muita brutalidade, ou às vezes a gente chega muito não falando direito. Mas eu acho que a gente tem que seguir o conselho, as orientações e o exemplo de Cristo na nossa vida. Principalmente para lidar com as pessoas. Ver que ele sempre tinha um jeitinho, sempre tinha uma sabedoria, né, para chamar a atenção da pessoa para o erro. É claro que tinha pessoas que não ouviam, igual o jovem rico, né? Ele chegou para o jovem rico, ó. Então faz o seguinte, vai lá, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e terá os tesouros no céu, né? Mas aí o jovem não gostou muito. Mas essa mulher, ela teve uma reação oposta. Jesus estava chamando o erro dela. Muitas das vezes a gente erra e as pessoas chamam a nossa atenção e a gente fica chateado, igual o jovem rico. Ela, pode ficar à vontade. Exatamente. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto. É que assim, esse capítulo é o que eu digo. Ele tem muitas lições. Então, se a gente for pegar lição por lição, eu sinceramente eu pensei assim, nossa, pregação, se eu for pegar falar tudo que eu aprendi nesse capítulo, no capítulo 4 de João, eu vou pegar uma hora e pouca. Sim, mas tem uma questão aí, né? E aí, eu estava em qual assunto mesmo? Eu estava falando que ela estava do marido, falei do marido, falei aqui do amigo, né? Estava falando que ela, às vezes as pessoas chamam a nossa atenção e a gente não entende que aquela pessoa, igual eu quando eu tenho uma coisa para resolver ou alguma decisão importante para tomar, raramente eu não converso com alguém, né? Às vezes eu chamo alguém que já passou por uma situação ou alguém de confiança. Eu acho que eu já fiz isso até com você, né, Eliezer? Algum momento assim, né, que eu já conversei assim, tô com essa situação, como que eu devo agir? Às vezes eu ouvia, às vezes eu seguia, às vezes eu não sigo, e quando eu não sigo eu me dou mal. Mas louvado seja o nome de Deus pelas nossas amizades. E aí, os discípulos chegaram, né? Na parte que ela fala, Jesus fala do monte da adoração e que os espíritos de Deus os importam em adorar em espírito. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Eu li o verso 25, né? Presta aí. Verso 25, eu sei responder, mas disse Jesus, sou eu quem falo, que eu digo. Depois chegarão os discípulos. Então, Jesus, ele fala para aquela mulher, ele se declara como Deus, né? Aquela mulher, ela fala para Deus, Jesus, eu sei que virá o Messias e de repente Jesus, ele fala para ela, olha, eu sou o Messias, sou eu, esse que o pessoal... Poucas vezes na Bíblia Jesus ele se declarou como sendo o Messias. E essa parte é interessante. E aí os discípulos chegam e aquela mulher, ela sai correndo. E sabe, o fato dela sair correndo e deixar o seu balde, deixar o seu cântaro ou a sua vasilha ali, que ela foi para o poço, isso eu acho interessante. Que ela foi no poço... Acha aí eu acho que está aqui. Ela foi num poço buscar água. Pode botar aquele sonzinho, Nando. Foi num poço buscar água. E chegando lá, numa parte da conversa, ela ficou insistindo para Jesus: me dá essa água da vida. Me dá essa água que você tem, que você está dizendo que tem, que eu não preciso mais vir a um poço, meio-dia, né, sozinha aqui buscar, né, essa água. Então me dá essa água. Ela começou a implorar água para Jesus. Né, aí Jesus fala do marido, né, depois fala da adoração, depois ele fala que ele é o rei do universo, que ele é o Messias, que vai salvar
a mim e a você. E aí, de repente, ela toma uma atitude que me chama muita atenção. Ela deixa o seu cântaro, deixa ali o seu vasinho cheio de água e corre para a cidade. Sabe, muitas das vezes nós estamos pedindo para Deus tantas coisas, tantas coisas. Eu me digo por mim mesmo, eu já enchi tanta paciência de Deus, pedindo algumas coisas que hoje eu falo, nossa Deus, ainda bem que você não me deu. Ainda bem que você não me concedeu, eu não tinha maturidade suficiente para receber tal bênção. E quando nós reconhecemos que Deus, Ele é o Deus da nossa vida, que Ele é a água da vida, que Ele pode nos dar a água, o pão da vida, rapaz, não precisa de mais nada. Eu me lembro de Pedro. Pedro passou a noite inteira tentando pescar o peixe. Chegou lá, Jesus falou, Pedro, joga a rede do outro lado. O Pedro jogou a rede do outro lado, né? E aí a rede veio cheia de peixe. Aí, em vez de Pedro ele pegar aqueles peixes, levar para casa, limpar, para vender, para botar dinheiro no bolso, para poder ter uma vida confortável, Jesus ele faz um pedido para Pedro, Pedro, agora vem e me segue, que você será não um pescador mais de peixe, mas será pescador de homem. E aí, eles deixam um milagre, ele deixa tudo ali, o barco, né, ele deixa as redes, os peixes. Pedro nunca mais pescou. E o que acontece com essa mulher? Essa mulher ela foi lá buscar água, ela pediu algo para Jesus, mas ela então entendeu quem era Jesus, ela entendeu o que ele podia fazer na vida dela, ela reconheceu quem ele era de fato, e ela corre para a cidade dela. Mas ela não levou a água, ela não levou o cântaro. Isso que eu acho incrível. Quando nós entendemos quem é Jesus e o plano que Ele tem nas nossas vidas, as coisas daqui dessa terra, até a água tinha uma necessidade muito grande naquela época. Naquela época não existia água encanada. Você abria a torneira, saía água ali. Você tinha que pegar, levar. Então, ela abriu mão disso. Para fazer o quê? O que ela foi fazer na cidade dela? Você pode ler o capítulo 4 de João. Ela foi correndo para a cidade e falou para todo mundo assim, ó, o negócio é o seguinte, tem uma pessoa ali que ele sabe tudo sobre a minha vida, ele é profeta, ele tem umas palavras assim sábias, ele fala de um jeito sábio, e as pessoas ficaram impressionadas com aquela mulher, com a diferença daquela mulher, aquela mulher que ia para o poço ao meio-dia, que se você estudar a hora que fala aí era exatamente quase meio-dia, o horário que o sol estava mais quente, ele ia sozinha para não se encontrar com ninguém, porque as mulheres tinham o costume de manhã buscar água, né? E aí o povo ele se espantou, aquela mulher ela não tinha o costume de passar e cumprimentar, ela se escondia porque ela tinha vergonha, porque o marido com quem ela ficava não era marido dela, o homem com quem ela ficava não era o marido dela, então tinha um preconceito, um homem judeu, né, o preconceito daquela época. E aí as pessoas viram a diferença daquela mulher, o pessoal falou, não, vamos lá ver quem é, E você lendo um verso, agora eu acho interessante, o Ronaldo vai ler para mim, Nardão, lê aí para mim, capítulo 4, verso 39 ao 42, e eu termino. João, capítulo 4, você está aberto aí? Lê para a gente aí, Carol. Para ganhar tempo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Interessante que nesse capítulo, que fala sobre a mulher samaritana, a irmã White ela fala que todos que nascem no reino de Deus, eles nascem como
missionário, como um discípulo. Aquela mulher, ela tinha ido no poço com um objetivo. Chegou lá, ela largou o objetivo de lado, ela largou o cântaro, foi para a cidade, falou de Jesus, o pessoal veio, ouviu Jesus, pediu para Jesus entrar na cidade, Jesus entrou na cidade e ficou 2 dias lá. E muitos samaritanos creram em Jesus. Pelo quê? Pelo testemunho daquela mulher. Olha que incrível! Quando leio essa história, eu fico profundamente tocado pelo Santo Espírito de Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente fala assim, a gente almeja tanto o céu, a gente fala tanto do céu, da volta de Jesus, e falta tão pouco para Jesus voltar. É só o evangelho ser pregado para todo mundo. É só o evangelho ser propagado para todos os seres humanos da terra. Que aí Jesus volta. Sabe o que a gente bate tanto na tecla? Às vezes a gente acha que, eu digo por mim, às vezes olhando para esse texto bíblico, nossa Jesus, você tem que voltar logo. E aí aconteceu aquele acidente comigo, que eu contei aqui sábado. Aí depois você para com um texto desse, você para analisar a história dessa mulher, a conversa que ela teve, o encontro que ela teve com Cristo. E a reação que ela teve. Jesus não falou assim, vai lá, chama o pessoal lá para o pessoal me ouvir. Não. Ela viu quem ele era, ela entendeu. Ela entendeu o que esse livro significa. Ela entendeu o que é cristianismo. Eu estava vindo com o Arnaldo para cá, e o Arnaldo, a gente estava conversando, e eu até brinquei com ele. Poxa, Arnaldo, eu quero ter um coração igual o seu, um coração solidário. E aí ele pegou e falou para mim assim, Juninho, você tem que desprender das coisas desse mundo. E só pensar no céu. Foi assim que você falou, Arnaldo? E só pensar nas coisas do céu. Cara, foi o que justamente essa mulher fez. Ela se desprendeu de tudo que ela tinha. Foi lá para a família, para os amigos, para aqueles, até quem ela não gostava, com quem ela não falava. E falou de Jesus. E falou e pregou o Evangelho de Cristo. Irmãos, qual tem sido a tua necessidade hoje? O que você veio buscar nessa noite aqui? Será que você só veio aqui para ver o Carioca pregar? Será que você veio aqui só por uma questão de costume? Qual tem sido do que você tem sede? Eu tenho as minhas sedes. Eu preciso entregar elas na mão de Deus, mas aí Deus me mostra. Acontece o que aconteceu com essa mulher. Deixa o cântaro, esquece a água. Vem cá, entra na minha casa, vem falar de Jesus para minha família. Vamos lá na cidade. E pregou o Evangelho. Eu fico muito feliz em saber que essa história existe na Bíblia. De saber, de lembrar o que está escrito em Mateus 6, que Jesus falou, não andeis ansioso por coisa nenhuma. Nossa, quem está falando isso é um ansioso, tá, gente? Isso aí é primeiro para mim. Não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Olha para as aves do céu, para a flor do campo. Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Que você possa refletir nessa pregação. Leia o capítulo 4 de João. Medite em cada lição, cada trecho, cada versículo. Que é muito bom. Tá bom? Que você possa sair daqui hoje não com a sua necessidade preenchida, mas com aquilo realmente que você tem sede. Aquela mulher achou que ela tinha sede física, mas a sede dela era, do coração. Ela precisava de sentido para a sua vida. E ela descobriu o maior sentido da nossa vida, o único sentido, que é Jesus.